Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula do 8º ano, né, que diz respeito à política externa de Napoleão. Essa política externa de Napoleão, ele põe em prática todo o seu desejo de dominar a Europa. E esse domínio da Europa, para ser efetivado, era preciso ter um exército muito forte em suas mãos. E ele possuía, e era um militar brilhante, conhecedor das regiões da Europa, do ponto de vista geográfico, onde poderia atuar o exército francês. E a partir do momento que ele conquistasse novos territórios, aquele exército vencido passaria a ser também parte do Império Napoleônico. É bom deixar isso bem claro na sua mente, isso aí. E vamos também, na aula de hoje, perceber de como esse Império Napoleônico, a formação desse vasto território, vai influenciar, vai ter referência com o nosso país. De que forma a história do Império Napoleônico vai ter relação com a história do nosso país. Tá bom? Pois bem, na página 105, nós temos uma situação importante, que é uma questão em cima das medidas, das principais reformas que Napoleão fez quando ele tomou o poder. O que foi que ele fez? Ele vai atuar na área da economia, da educação, de política e do militarismo. E dentro dessa proposta de Napoleão, tem uma questão que fala sobre as reformas feitas por Napoleão na área da educação e na área da política e militarismo. Pois bem, na página 105, tem assim, letra B, educação, querendo que você coloque quais foram as medidas, quais foram as reformas feitas por Napoleão na área da educação. Vamos lá. Criou escolas públicas e gratuitas em toda a França. Ponto. Para Napoleão, vírgula, era importante que desde cedo a educação básica preparasse futuros militares para suas tropas, vírgula. Assim estabeleceu a educação militar, vírgula, objetivando formar novos soldados e oficiais, ponto. Instituiu a formação continuada dos professores, ponto e vírgula. As escolas técnicas passariam a trabalhar questões militares e reorganizou o ensino superior, desatrelando da igreja. Esse termo desatrelar aí significa isso, muito bem, viu? Separação da igreja. Separação da igreja. A mesma igreja que deu suporte a ele, ele vai separar a igreja do governo, a igreja do Estado. Na letra C nós temos a política e o militarismo. Quais foram as medidas tomadas por Napoleão nessa área? A resposta: as ações de Napoleão sempre pretenderam
estabelecer controle absoluto sobre a política na França, vírgula, mas buscando apoio da burguesia, vírgula, que essa burguesia que financiava seus projetos expansionistas no mundo. Ponto. Em sua política externa, vírgula, essa é a resposta, letra C, viu? Política e militarismo. Política externa, vírgula, procurou estabelecer alguns acordos como realizado com a Áustria, vírgula, mas também derrotou muitas monarquias europeias, vírgula, colocando no poder pessoas ligadas à sua política e que estivessem sob seu controle. Também, também fundou vários estados, dando o controle destes para seus generais. Pronto. Com isso concluímos as duas situações de questões que existiam na página 105. Vamos para agora a política externa propriamente dita, o conteúdo propriamente dito. Diz assim: a política expansionista de Napoleão teve sucesso imediato, através de alianças com as monarquias absolutas que estavam em crescente crise, mas também por conta de seu poderio militar. A França possuía o maior exército na Europa, que ainda por cima era muito bem armado e tinha grande capacidade técnica e conhecimento geográfico, político e econômico do continente. Durante seu curto governo, Napoleão tinha dominado os reinos de Westfália, não é? Que era um território que aqui tem um link explicando direitinho, na página 105. Era um território do noroeste alemão, da antiga possessão dos saxões. Então Napoleão incorporou, dominou e juntou agora a região da Prússia e de Hanover para formar o reino. E como presente ele deu a seu irmão. Ele fazia muito isso, colocava pessoas parentes da sua confiança nos locais que ele começava a dominar. Como ele não teria condições ali de administrar todo o império, ele colocava naquele país que passava a ser dominado, naquela região, pessoas da sua confiança. Westfália, de Nápoles, da Itália e da Espanha. Também exerceu maior controle sobre Portugal, França, Córcega e as Ilhas Ilíricas, que também tem aqui. Ilhas Ilíricas eram regiões montanhosas nas margens orientais do Mar Adriático, não é? Todos viraram estados franceses, sendo governados e administrados por pessoas ligadas ao imperador Napoleão Bonaparte, geralmente, como eu falei, parentes generais. Foi na fase da expansão territorial na Europa que as rivalidades entre França e Inglaterra aumentaram. A disputa pelo controle econômico e comercial determinaria quem seria a maior potência mundial naquele período. A Grã-Bretanha estava financiando e incentivando nações europeias a se rebelarem contra a França. Por quê? Porque a Inglaterra, Grã-Bretanha, vocês sabem, né? Grã-Bretanha é a união de 4 países sob o domínio, sobre a administração da coroa inglesa, sob a administração da Rainha Elizabeth, País de Gales, Irlanda, Escócia e a própria Inglaterra. Esses 4 países pertencem ao Reino Unido, ou também chamado de Grã-Bretanha. Pronto, assim Napoleão elaborou
uma estratégia político-militar. Qual é a estratégia? Evitar qualquer contato territorial entre a Inglaterra e os reinos que estavam sob seu domínio. Para tanto, ele decretou em 1806 o bloqueio continental ao comércio com a Inglaterra. Significa o que, professor? Significa que nenhuma região sob domínio do Império Napoleônico poderia manter relação comercial com a Inglaterra. Prosseguindo na página 106 aí, evitando qualquer possibilidade de fortalecimento dos ingleses. Não é? Você tem um mapa que vai te dar uma noção exata das regiões que passaram a ser dominadas por Napoleão. E embaixo nós temos assim: por sua vez, em 1807, a Inglaterra declarou um bloqueio marítimo, atacando e confiscando navios pertencentes às nações que aderissem ao bloqueio de Napoleão. Mas o que afetou os franceses, de fato, foi a crise com as nações europeias, que queriam manter relações comerciais e políticas com os ingleses. O caráter de rigidez e repressão do bloqueio francês gerou muito mais desgastes internos do que externos. Aos poucos, reinos começaram a contestar a política e a violência de Napoleão. Então, Napoleão não estava sendo visto com bons olhos pelas outras nações. Por quê? Porque ele reprimia todas as ações e deixavam os países sob seu domínio e as decisões e os seus indicados, não é? Pessoas de sua confiança, parentes e generais que eram, a partir de então, administradores dessas regiões que Napoleão dominava.